Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora mais uma edição do Jornal Opinião Litoral, que recebe hoje, nesta terça-feira, 24 de setembro, a deputada estadual Solange Freitas, do União Brasil, e como comentarista, o advogado Ronaldo Serapis. Obrigado pela presença, deputada. Nossa, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Estava com saudade de bater um papo com você, né? Boa sorte nesse teu novo desafio. Muito obrigado. E o Ronaldo, que fazia anos que eu não encontrava pessoalmente, estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Muito bem, Ronaldo, trabalhamos juntos até na TVB, né, Ronaldo? Obrigado, Ronaldo, pela presença. Eu que agradeço, Francisco, e a deputada Solange, porque para mim é uma grande honra estar aqui, primeiro com dois amigos, e segundo, com duas lendas da história da TV Santista regional. Lendas de verdade. É bom pessoas ele falar isso, Chico. Pessoas que começaram isso tudo. É bom ele falar isso. Lenda é coisa muito antiga, né? Eu não vou exagerar. Bastante idade. Eu não vou exagerar com os detalhes, porque por motivos evidentes, né, com relação à deputada, mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu e o Francisco envelhecemos durante esse período todo, mas a deputada Solange continua exatamente com a mesma imagem nesse período, que eu não vou nem falar quantos anos. Desde os tempos da TVB. Verdade, olha a imagem dela, fantástica. Ronaldo, desde os tempos da TVB. Incrível. Muito bem. Muito bem. Agora, feita essa apresentação tão agradável aqui de todos, eu queria agora chamar o primeiro VT do programa de hoje, que trata de um tema muito sério, que é a questão da violência política, violência eleitoral. Vamos ao VT, por favor, Davidson. Chuca do PCC, vou te investigar, você recebeu na conta da sua esposa, da sua filha e sua vereador de Metigela. Chuchuca do PCC, você vai pra cadeia, vagabundo, ladrão de merenda, ladrão de merenda. Tira a mão aqui. Chuchuca do PCC, chuchuca do PCC, ladrão de merenda. Você espera, 2025 você vai passar na cadeia. Muito bem, foi assim a chegada dos candidatos à Prefeitura de São Paulo no último debate. Vimos o candidato Pablo Marçal ofendendo o prefeito Ricardo Nunes. Lamentável sobre todos os aspectos. Solange, por favor. É triste a gente ver, né, o que chegou à política, né? O que a gente está vendo em São Paulo, esse cenário de São Paulo, acho que é muito retrato do que a gente já vem acompanhando há muitos anos, há alguns anos aqui no Brasil, por causa dessa briga, às vezes, da extrema-direita, da extrema-esquerda. Parece que entre a direita, a esquerda vai só bater, entre a esquerda, a direita só vai bater, e é difícil construir algo nesse caminho. A gente que está no meio disso tudo, né, a gente também é atingido por isso. Então é muito triste a gente ver cenário de xingamentos. Nunca se falou tanto no PCC, como se tem falado agora, né? Está dando visibilidade para uma organização criminosa. E as pessoas se agridem e nada acontece, né? São xingadas, né? Xinga um, fala que um é do PCC, que o outro é do PCC, que um é cheirador, que o outro é aquilo, e assim nada acontece. Tem que fazer eu acho que tem que ter alguma interferência, não sei de que maneira, porque do jeito que está, essa violência que a política está, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E a população também fica sem saber o que é verdade, o que é fake news. Como é que a pessoa vai saber o que é de verdade, né? As redes sociais, elas enganam muito as pessoas. Chegou num ponto que eu não sei para que lado que nós vamos. E veja, Ronaldo, isso está acontecendo na maior cidade do país, uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo. Não, e isso vai gerar uma repercussão, com certeza vai se alastrar para outros estados, porque é uma nova realidade, Francisco. O acirramento ideológico criou a polarização criou esse atrito entre os lados opostos, que são mais extremados do que o normal no Brasil. O Brasil sempre foi um país de centro-direita, às vezes, centro-esquerda, às vezes, mas nunca foi um país radical em termos de escolha de candidatos. De repente, nós começamos a perceber que os próprios candidatos se sentiram beneficiados eleitoralmente por posições mais extremas. Então você tem o candidato anti-PT, você tem o candidato anti-Bolsonaro, e isso criou um foco de votos, uma forma, principalmente no legislativo, você desagrada muita gente, mas agrada muita gente, e aí acaba se elegendo. E eu até queria a opinião de vocês, que são jornalistas, pessoas da área de comunicação experientes, porque eu queria dar a minha impressão pessoal. Eu acho que, além dos candidatos estarem despreparados
para responder esse tipo de agressão, essa nova forma de comunicação, usando apelido pejorativo, ofendendo, ofensa descarada, isso tudo é feito de uma forma premeditada. E os candidatos não conseguiram se desvencilhar, não conseguiram encontrar uma forma de combater esse tipo de coisa. E aí eu digo mais, os jornalistas também não estão preparados para isso. A gente vê, por exemplo, você pega o Marçal, ele sempre se dirige aos candidatos com apelidos jocosos e tal. Bom, aí eu vejo os jornalistas, né, o mediador do debate, batendo boca com o Marçal, tentando fazer com que ele chame os seus adversários pelo nome. É uma coisa que a gente percebe nitidamente que é inócua, que não vai dar em nada, que é o que ele quer mais ocupar o tempo, ele quer que haja aí mais desinteresse pela pergunta propriamente dita e mais pelo debate. Então ele afronta o jornalista e o jornalista não sabe como responder. Não estão dizendo que eles são despreparados profissionalmente, que não são competentes, que não sabem o que estão fazendo, que não têm conteúdo. Eles não estão preparados para essa coisa bizarra que está acontecendo. Então, eu vi assim, os candidatos no primeiro momento pensaram em não ir nos debates. Não funcionou. Depois eles começaram a ir para os debates e agora resolveram entrar no jogo, que é dar cadeirada, responder às ofensas. Então, se essa for a única forma de defesa, para mim, não é possível que seja assim, né? Eu acho que há outras maneiras inteligentes de você lidar com isso, mas se os candidatos insistirem nesse jogo de vale tudo, realmente a política deixa de ser uma coisa séria. Estamos num clima, né, deputada, de absoluta intolerância, intransigência, de falta de educação. Sobretudo, nós temos candidatos hoje que estão completamente numa civilidade. Então, é uma coisa realmente lamentável sobre todos os aspectos. E agora, nesta semana, teremos mais um debate, inclusive no próximo sábado, e o que vai acontecer, né? Ninguém sabe. Será que a solução seria não ter mais debates? Talvez uma das soluções, porque o que o Ronaldo falou é bem o que a gente vê. O Marçal, ele conseguiu desestruturar todo mundo. Os candidatos que não sabem o que fazer, não sabem se atacam ele na mesma moeda, como é que fica o eleitor nisso, se eles não fazem nada também, como é que fica o eleitor deles nisso. Os jornalistas, a gente vê muitas vezes que eles também não conseguem lidar com isso, porque muitas vezes eu vi alguns jornalistas interferindo também nas respostas do Marçal. E também não é o papel do jornalista fazer isso, mas porque eles também ficaram sem saber como reagir a isso. Então, assim, o Marçal conseguiu desestruturar todo mundo, mas o que ele conseguiu é trazer a população com ele. É aquela população que tem bronca do político, que tem raiva da política do jeito que está, e ele acabou abraçando essa população. E essa é a maioria da população que não quer saber da política, que não quer saber do político. Eu vejo assim, muita gente falando que não vai votar, que não quer votar. Então, assim, ele acabou abarganhando isso, esse tipo de pessoa que está com raiva da política, está com raiva dos políticos, até por causa dos escândalos que a gente viu ao longo desses anos e a gente continua vendo. Então, assim, a gente tem que repensar, né, o que fazer agora. Como é que vai ser a política, né? O Brasil está muito doido nesse sentido. Pois é, ele conseguiu desestabilizar a todos os candidatos, tanto que pesquisa recente, até feita pelo Datafolha, que mostrava como os candidatos apresentavam maior serenidade, equilíbrio. Pesquisa muito interessante essa, no meio dessa confusão toda, e a pesquisa mostrava que nesse quesito era o prefeito Ricardo Nunes, que exatamente é aquele que passa um pouco mais de serenidade, de equilíbrio, de educação, inclusive, sendo agredido permanentemente, né, principalmente pelo candidato Pablo Marçal. Aliás, nós vamos ter que fazer agora um rápido intervalo, e no próximo bloco nós temos mais 2 VTs tratando exatamente desse tema. Um com o Marçal sendo expulso desse debate e depois da agressão que foi cometida por um assessor de Pablo Marçal ao marqueteiro de Ricardo Nunes. Vamos para um rápido intervalo, depois teremos 10 minutos do horário eleitoral e voltaremos em seguida com a opinião eleitoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral e que recebe hoje, com muito prazer, a deputada estadual Solange Freitas, do União Brasil, e o advogado, como comentarista do programa, Ronaldo Serápicos. E estamos conversando sobre o último debate que ocorreu em São Paulo, um debate marcado por violência, por agressões. E nós vamos ver, aliás, 2 VTs agora com relação a esse debate. Primeiro, do candidato Pablo Marçal sendo expulso do debate, e depois
a agressão que foi cometida por um assessor de Marçal num assessor de Ricardo Nunes. Vamos ver os VTs, por favor. Por favor, nós vamos rodar. Eu interrompi ele não aos 35, o relógio parou aos 35, eu o interrompi aos 40 segundos. Por favor, o senhor tem os 40 segundos. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com problema de creche. Isso não é da ofensa, você tem que ouvir. Ele não gosta de crítica. Vai deixar assim? Vai deixar assim não, nós vamos prender a Polícia Federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. O que o senhor falou está aqui, está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado. Mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade e, se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não, de forma... Não, eu não estou nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor, foi tudo tão bom, foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato, é apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes, essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E é a Polícia Federal mesmo, seu banana. O senhor está advertido, corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo, o senhor tinha ainda 10 segundos, por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador. Ok? Olha, viu o que o Marçal fez? Olha o que o Marçal fez fugindo agora. Olha o cara do Marçal batendo nas pessoas. Olha. Olha, segura ele, segura ele. Muito bem, aí estão cenas horrorosas desse debate promovido em que pese a atuação firme do mediador Carlos Tramontina, no sentido de excluir o candidato Pablo Marçal do debate, e depois as cenas de agressões entre as equipes, enfim. Fiquem à vontade para comentar, Solange e Ronaldo, por favor. Tudo muito nervoso, né? Então, tudo que acontece, de um lado ou do outro, está todo mundo tenso, não só os candidatos, mas quando os assessores também. Sim. Então, por isso acontece essa covardia até. No caso, nesse finalzinho, o Marçal até que ele não foi tão agressivo, né? Ele só estava dizendo que ia prender lá o Ricardo Nunes, não foi agressão, eu não vejo como agressão nessa forma dele agir ali. Tá. Né? Ele não xingou, ele não falou, mas acho que por tudo que já vem acontecendo, né, o mediador foi mais rude, mais severo com ele, e os assessores também, um acaba agredindo o outro nos bastidores, e por isso acontece dessa forma. Eu acho que a única coisa que dá para fazer nesse caso é não ter mais debate. Pois é. Ou, de repente, fazer o debate só no segundo turno. Sim. Se houver segundo turno, debate entre dois candidatos. Se o Marçal tiver no segundo turno, o problema vai ser o mesmo. Né? Sim. O problema vai ser o mesmo. Olha, Francisco, eu insisto nisso. Eu acho que nós temos que aprender a lidar com isso. O jornalista tem que aprender a lidar com isso, e o candidato principalmente. Né? Você vê, o Tramontina, um jornalista brilhante, com uma carreira enorme, experiente, ele está vivendo uma nova realidade que ele não está preparado. Né? Ele passou os últimos anos de uma carreira brilhante, tratando com gente civilizada, com outro tipo de tática de debate. Agora as coisas mudaram e o pessoal não conseguiu se adaptar. Mas também não é possível, né, Ronaldo? Que de repente tudo tenha que mudar em função do Pablo Marçal. Eu acho que... O Pablo Marçal é só mais um, e que vai passar, como tantos e tantos outros passaram. Não acredito, porque não é possível que a incompetência, que a falta de educação, que a falta de civilidade preponderem no Brasil de hoje, apesar de todos os problemas que nós temos. Quer dizer,
é preciso reagir a esse tipo de coisa. O nosso judiciário tão diligente, nosso Supremo Tribunal Federal tão diligente para determinadas questões, poderia sim cuidar de um tema como esse. Afinal de contas, trata-se de educação. E esse candidato não tem educação nenhuma. Infelizmente, Francisco, eu não vejo isso recuar. Ao contrário. Nós já tivemos essa experiência. Você vai nas redes sociais, as pessoas perceberam que quanto mais bizarro você for, quanto mais diferente, quanto mais mentira você falar que se encaixe naquele pensamento da bolha que você está participando, maior o resultado. Financeiro, inclusive. Sim, você claro. tem gente hoje milionária na internet fazendo esse mesmo jogo que agora nós estamos transportando para a política. No caso da política é muito mais cruel, e a deputada Solange falou no bloco anterior, a coisa mais importante de todas, é que nós estamos afastando as pessoas da política. Sim. As pessoas de bem não querem mais saber de política, porque é bagunça, é violência, é besterol e tal. E só a política muda a vida das pessoas. Precisamos entender isso. Lógico. Agora, ou a gente aprende a lidar com essa nova realidade, ou eles vão tomar conta. Eu não acredito que vai diminuir. O que o Marçal conquistou agora, em termos eleitorais, é excepcional e ele vai criar uma legião de seguidores. Então, ou a gente aprende a lidar com isso... Como o Bolsonaro criou. Que começou com o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca chegou tão longe como ele, em termos de... Eu não me lembro do Bolsonaro perder a civilidade dessa forma, como ele está fazendo. Claro que não. Com todos os exageros que ele tinha. Então, ele está num ponto acima. Tanto é que ele já confrontou o próprio Bolsonaro, a família inteira. Sim. Não tem limites. Então, assim, você tem várias saídas que têm que ser tentadas. Uma delas é regulamento, por exemplo, do debate. O regulamento do debate é enviado ao candidato previamente. Descumpriu, está fora. Não tem que tomar cartão amarelo, não tem que ter bate-boca. É assim, olha, candidato, o senhor sabe, se chamar o seu adversário pelo apelido, o senhor está eliminado. Ele pega o microfone e fala, olha, o Tchutchuca, está eliminado. Eu não preciso nem falar nada, eu corto o microfone dele, chamo o segurança e tiro ele do estúdio. Eu não tenho que... Agora, todos os jornalistas batem boca com o Marçal. Como o Tramontina caiu na jogada dele. Você não vê as imagens como ficou ridículo? Ele ainda zombou no final, ficou quietinho esperando, ele sabia que ia ser eliminado. Então, o regulamento está errado. E o jornalista não percebeu, ainda deu uma exposição a ele. Com muitos assessores no estúdio, que já invadem com segurança. Tá agora muito nervoso, Chico, porque assim, é como eu falei, assim, a reação do Marçal, o que ele falou, não era para ser tão agressivo assim, é que o Tramontina já estava no limite dele. No limite, já estava aguentando lá. No limite. Não é fácil, Ronaldo. Mas olha, falando em violência, infelizmente, vamos continuar falando de violência política, agora aqui na nossa região, do atentado sofrido pela colega jornalista do União Brasil, Thaís Margarida, no município de Guarujá, lembrando inclusive um acidente, uma agressão também em 2020, que a deputada Solange Freitas, então candidata à Prefeitura de São Vicente, sofreu, né, mais ou menos nos mesmos moldes. Nós temos um VT a respeito dessa violência em Guarujá, não, Davidson? O carro que eu estava foi alvejado, esse é o fato. É lamentável ouvir e ver que algumas pessoas estão dizendo que eu forjei um atentado contra a minha vida para ter uma promoção política, para que o meu nome subisse nas pesquisas, para que eu me tornasse mais conhecida. É lamentável um ser humano pensar isso. Qual é a mãe que coloca a própria filha de 8 anos em risco, simplesmente por uma promoção política? Longe disso, a minha filha nunca vai comigo para as ruas. Foi ontem porque pediu, porque queria ficar comigo. E eu, muito segura em Santa Cruz dos Navegantes, falei, vamos comigo, filha. Fomos para o compromisso na hora do almoço. Aí no período da tarde saí de lá, falei, vamos para Santa Cruz dos Navegantes. É lamentável saber que as pessoas estão pensando isso. É triste, só eu sei o que eu tenho passado na minha casa. A minha filha mais nova não dormiu durante a noite, dormia, acordava com o barulho dos estampidos. Foram 5 tiros no carro onde eu estava. 5 tiros. Se foi atentado à minha vida, se foi um meio para me amedrontar, ou se foi uma fatalidade, se foi uma tentativa de assalto, ou simplesmente porque o carro que eu estava é um carro preto, totalmente filmado, e não tem nada que identifique de campanha, então isso pode ter assustado, eu não sei, esse é o trabalho da polícia. É ela que vai investigar e vai dizer para mim o que aconteceu. Pois é, deputada Solange Freitas. Lamentável isso que a Thaís falou, porque eu passei por isso também. As mesmas pessoas que provocaram o meu atentado foram as pessoas que provocaram fake news, colocaram uma pessoa um dia antes do primeiro turno na delegacia dizendo que ele tinha feito o ataque a mando da minha equipe, mas graças a Deus a justiça foi feita. Demorou para a justiça ser feita? Demorou.
Porque o primeiro condenado, ele foi condenado 2 anos depois, e o segundo condenado 3 anos depois. Mas se vocês acompanhassem como foi o júri dos dois, vocês vão ver coisas absurdas que eles falaram, entendeu? Como o outro lado, que foi responsável pelo meu atentado, fez tentar fazer com que as pessoas acreditassem que eu tinha forjado. Mas a justiça foi feita, demorou, mas foi feita. Os dois foram condenados por tentativa de homicídio. Só faltou o mandante, mas todo mundo sabe quem foi o mandante. Então, não foi preso, não foi condenado, mas todo mundo sabe. Então, eu sinto na pele o que a Thaís está sofrendo, falando que ela forjou, um absurdo, a filha dela e outra criança estavam dentro do carro. Como ela faria isso? Se foi um atentado ou se foi uma tentativa de assalto, a polícia está investigando. Não sabe, no caso dela, o que foi. Mas falar que ela forjou, eu sei o que ela está sentindo, porque eu senti na pele. As coisas, os bandidos que provocaram o meu atentado, porque o meu foi realmente um atentado político, isso foi comprovado, e os culpados foram... estão na cadeia, né, os 2 culpados, né, um deles, infelizmente, um policial militar, né, que hoje não é mais da polícia, foi expulso porque fez isso, mas infelizmente ainda tem gente que joga isso nas mídias, tem gente que fica falando, eu já vi esse filme. Uma pessoa que foi responsável pelo meu atentado falou nas redes sociais isso, comentou nas redes sociais isso, um absurdo. Absurdo. A gente tem que acabar com a fake news, entendeu? Então, a política, ela é enveredada por muitos fake news e a população fica sem saber o que é verdade e o que é mentira, né? Então, nós não estamos sabendo lidar com as redes sociais. Essa é a verdade. A nossa solidariedade à colega jornalista Thaís Margarido. Ela estava no veículo, que estava sendo dirigido por uma assessora, e a filha e uma outra criança, ou seja, uma barbaridade, realmente. Ronaldo, eu gostaria de ouvi-lo, mas nós temos rapidinho, aí... Não, rapidinho, por favor. Eu só queria aproveitar, eu nunca tive a oportunidade de parabenizar e mostrar minha admiração pela conduta da deputada Solange nesse episódio lamentável que aconteceu. Foi muita coragem, foi uma conduta absolutamente correta e a perseverança de levar esse assunto até o final, até as últimas consequências, com a punição que a sociedade precisa. Então, não é fácil. Olha, eu sinceramente não teria esse sangue frio todo, essa coragem, essa tenacidade de levar adiante essa questão, porque eu acho que a deputada vestiu realmente essa característica do interesse público, que é o mais importante. E eu espero que isso continue acontecendo, porque a política não pode ser permeada com violência, nem a violência de debate, e muito menos a violência, então, física que tem acontecido por falta, às vezes, Francisco, de ausência do Estado. O Estado está ausente na nossa sociedade. Hoje, para você fazer uma campanha política numa comunidade, você tem que pedir autorização para o crime organizado, o que é um absurdo, né? Ronaldo, peço licença, deputada Solange, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral para mais um bloco do programa de hoje, desta terça-feira, 24 de setembro, e recebendo com muito prazer a deputada estadual Solange Freitas, do União Brasil, e o advogado Ronaldo Serápicos, comentarista do nosso programa. Deputada, o verão está se aproximando, deputada, e o seu trabalho no sentido de ar-condicionado, aparelhos de ar-condicionado no transporte intermunicipal já está vigorando, não? Olha, Chico, eu estou muito feliz com essa conquista para a população. Como jornalista, tantos e tantos anos acompanhando os transtornos de você estar dentro de um ônibus, no inferno, que eu falava, a minha luta foi pelo fim da sauna móvel, que os ônibus intermunicipais da Baixada Santista são uma verdadeira sauna móvel, no verão principalmente. E como jornalista eu acompanhei isso. E como deputada eu falei, não, eu vou lutar por isso. E aí no verão as pessoas sofrendo, desmaiando de verdade. E aí começou a saga, Chico. Não foi fácil, ninguém acreditava na minha luta. Eu não tive ajuda de ninguém, de nenhum outro político. Achavam que nunca ia acontecer. Eu falei, não vou desistir. Fiz várias reuniões com a MTU e eu via que não ia dar em nada. É contrato, não vai dar em nada. Até que em dezembro eu conversei com o governador, eu falei, governador, a gente precisa da sua ajuda, a Baixada precisa, os ônibus intermunicipais não têm ar-condicionado. E ele falou, Solange, eu não sabia disso, e ele não tem como saber de tudo mesmo, mas vou ver o que posso fazer.
Como eu sei que as coisas demoram, eu falei, eu vou fazer um abaixo-assinado, eu vou pedir ajuda da população. Já que nenhum outro político quer me ajudar, vou pedir ajuda da população. Fiz um abaixo-assinado, entrava nos ônibus, eu e a minha equipe, nos pontos de ônibus e ficava todo dia. Quem me acompanhava nas redes sociais, nos meus stories, tinha lá, #pelo fim da sauna móvel. Imagino que o dono da empresa deve me amar, porque todo dia eu falava que os ônibus eram uma sauna móvel. E a população me ajudou. 10 mil assinaturas eu consegui. Nisso, o governador estava fazendo a parte dele. E eu nem sabia. Ele mandou fazer um estudo para ver o que poderia ser feito. Até um dia que eu fui numa reunião com a MTU falou, Solange, o governador abraçou a sua causa, pediu para a gente fazer um estudo, e esse estudo está sendo concluído. Aí fiquei muito feliz. E um dia eu estava em Bertioga, quando o governador desceu do helicóptero, ele me viu, me abraçou, ele foi cumprimentar outra pessoa e voltou e falou, não é ar-condicionado que você quer nos ônibus, Solange? Vai ter. 50 chegam em setembro e 50 em novembro. Nossa, eu parecia criança, Chico. Assim, minha carinha para ele, assim, de felicidade, porque eu acompanhei os transtornos das pessoas e todo mundo devia lutar, Chico. Porque, assim, todos os empresários, os comerciantes, porque o funcionário de todo mundo pega esses ônibus e chega no trabalho já cansado, exausto, aquele calor, as pessoas xingando porque não aguentam mais, trabalha o dia inteiro. Quando volta para casa, sofre a mesma coisa. Fica um século dentro do ônibus, sem ar-condicionado, naquele calor infernal, naquela sauna móvel, e no dia seguinte a mesma coisa, no dia seguinte a mesma coisa, no dia seguinte a mesma coisa. Então, eu estou muito feliz, foi uma vitória nossa, do nosso mandato e da população, que abraçou, assinou o abaixo-assinado, e a gente conseguiu, estou muito feliz. Não são todos, claro, né? Tem 400 ônibus circulando na Baixada Santista, a gente conseguiu 100. Mas é uma grande vitória. E 50 já estão com ar, né? Não são nem 50, são 20. Porque eles estão chegando aos pouquinhos, E todos chegam até novembro. Então, e a empresa está fazendo os testes, eu não sei quais linhas ainda vão ser usadas. E sabe quem me contou que já estava o ar-condicionado? Foi a população, que é o 942, já tem ar-condicionado. E aí começaram a me mandar mensagem nas redes sociais, no WhatsApp, Solange, você conseguiu, tem ar-condicionado nos ônibus. E aí eu fui lá verificar de perto também. Muito bem, uma luta vitoriosa, né, Ronaldo? Fim da sauna móvel. Eu estou muito feliz, gente. Nós moramos numa região maravilhosa, Chico, mas com um clima terrível no verão, né? E aí esse assunto já não é mais um assunto de comodidade, né? Antigamente você ter um veículo com ar-condicionado era uma questão de luxo e de comodidade. Hoje é uma questão de saúde pública, né? Como a deputada esclareceu. O funcionário, inclusive o trabalhador. Você sabe que se você for aferir realmente a temperatura em que esses trabalhadores, principalmente na época que você tinha cobrador ainda e tal, né? Mas o próprio motorista, ele com certeza está submetido a uma temperatura acima das normas regulamentares de segurança do trabalho. Então era uma necessidade, tinha que ser feito. E a gente se surpreende às vezes de ver que tem que haver uma luta para que isso aconteça, uma coisa que deveria ser natural. Hoje é muito raro você ver um veículo de passeio sair da fábrica sem um ar-condicionado, porque as pessoas perceberam que não é só uma comodidade, é uma questão de saúde. Só que esse tipo de coisa, deputada, assim como a característica da nossa região de corridas curtas, de cidades muito próximas com transporte intermunicipal, isso tudo acaba gerando um custo que se transforma também num desafio, né, de como que a gente vai fazer para ter um transporte coletivo com essa qualidade que é necessária, mas com um equilíbrio financeiro que atenda a todo mundo. Porque hoje a gente sabe, você não pode cobrar do idoso, você não pode cobrar das pessoas portadoras de deficiência, você tem que ter ônibus também para essas pessoas especiais, e você tem que ter uma frota que se renove, moderna. Então é um desafio aqui, eu acho que na Baixada Santista, o transporte em geral. Ronaldo, eu sei disso, e até agora, recentemente, numa última reunião que eu tive com a MTU, com várias outras reivindicações do transporte intermunicipal, eu falei para eles assim, poxa, mas a empresa tem lucro. Ele falou assim, Solange, não é bem assim. Depois da pandemia, principalmente, os custos ficaram diferentes, caiu muito o número de usuários. Eu falei assim, mas eu não quero saber. Sabe por que eu não quero saber? Porque a tarifa é subsidiada pelo poder público. Sim. A tarifa é subsidiada pelo governo do estado. E se não está dando lucro para a empresa, que eu acho difícil, mas se não está dando esse lucro que a empresa espera, e sei lá, se está tendo prejuízo, o governo tem que bancar. Sabe por que tem que bancar? Porque assim, não pode deixar a população do jeito que está. Esses dias também eu entrei na linha 930,
que faz Bertioga-Guarujá. As pessoas ficam mais de 2 horas dentro do ônibus, em pé. Meu Deus. Em pé. E o ônibus circula por 2 rodovias. A Rio Santos, a Cônigo Domênico Rangoni. E você vai deixar para lá? Aí fui lá na MTU de novo. Falei, gente, não dá, isso aqui é um inferno. Eu fico com medo de ficar dentro daquele ônibus, porque na estrada você pega ritmo. Sim, claro. E assim, você fica amontoado lá, coitada das mulheres lá, amontoadas lá, 2 horas em pé. 2, eu não estou exagerando, 2 horas em pé. Em pé. E isso todo dia. E aí, a MTU, o que a gente conseguiu? Eles vão trocar os ônibus da linha 930 por ônibus maiores. Então, vai aumentar em 20% a capacidade. Tá. Vai resolver? Não, mas vai melhorar. Esses dias também a reclamação, Solange, do 968. Acho que, se eu não me engano, é 968, a linha 968. Solange, está um inferno essa linha. A gente está tendo um monte de problema. Eles cortaram, olha, Chico, eles cortaram um horário. Aí ficou quase 1h30 a próxima linha, o próximo ônibus para passar. Pô, não, absurdo. Aí comecei a receber, acho que é 968, comecei a receber um monte de reclamação. Aí fui lá na MTU de novo. Aí eles me deram uma resposta ontem, que eles vão reformular os horários e vai voltar aquelas linhas que eles tiraram. Poxa, precisa de uma deputada para isso? Só que a população não tem mais com quem falar. Cortaram, como é que eles cortam horários? Absurdo. É a empresa que deve estar cortando, e aí a população fica refém. E, olha, tudo eu estou levando para a MTU, e a gente tem conquistado várias vitórias. Melhora tudo? Não, mas aos pouquinhos a gente vai ajudando. Só que assim, não quero saber se dá prejuízo, se não dá, alguém tem que resolver. O que não dá é para deixar a população desse jeito. Na esteira desse debate, Ronaldo, discute-se muito hoje aqui sobre política tarifária, tarifa zero. Ou seja, com subsídio do poder público. 100%. Você acha que é possível aplicar-se, por exemplo, em Santos, tarifa zero? Então, a fonte de recurso é que é o problema sempre, Chico. Essa que é a questão. Nós temos uma arrecadação bilionária, né? Na verdade, a gente até, dependendo do período, nós chegamos a R$ 1 trilhão arrecadado no Brasil. Só que esse dinheiro ele não fica no município. A maior parte desse dinheiro ela vai para a União. Sim. E a União tem grandes desafios de infraestrutura, principalmente no país. Mas nós usamos muito mal os recursos do nosso país, essa que é a verdade. Então, na teoria, se você fizer conta, fizer planilha, é possível, dá para fazer. Mas da forma como nós tratamos hoje o nosso orçamento, que é de mentirinha, a União está apresentando um orçamento agora que é de mentirinha, todo mundo percebe que não vai ser cumprido, o rombo aumenta, o déficit fiscal aumenta, então eu acho que se torna inviável. O município, eventualmente, pode tentar estabelecer alguns limites, ampliar as faixas de isenção, mas hoje a verdade é que é uma possibilidade meio que europeia. Você vai encontrar isso em poucos países da Europa, talvez Suíça, Noruega, que eu me recordo assim que a maioria hoje cobra uma tarifa. E a tarifa, ela tem também uma função educativa, né? Para o brasileiro em especial, você já reparou isso? Tudo que é de graça, o brasileiro acha que pode estragar, que não é de ninguém, que não tem dono. Né? Uma época eu defendi que nós tínhamos que cobrar uma taxinha para os chuveirinhos da praia, porque as pessoas desperdiçavam água, e água é uma coisa fundamental para nós. É uma ideia que chegou a ser cogitada, mas ninguém vai aceitar mais uma cobrança. Mas assim, eu acho que subsidiar é a saída. A tarifa zero, para nós, não estamos preparados ainda para isso, nem do ponto de vista orçamentário. Solange, é possível uma tarifa zero? Eu acho que, em vez da tarifa zero, a gente melhorar o transporte. Entendeu? Melhorar. Porque, assim, se o Estado já subsidia os ônibus intermunicipais, em vez de aplicar uma tarifa zero, por que não melhora o transporte? A gente sabe que nos horários de pico, e eu acompanhei muito isso, principalmente quando eu fiz o abaixo-assinado, que eu fiquei circulando em várias cidades da Baixada dentro dos ônibus e nos pontos de ônibus, no horário de pico passa vários ônibus daquela linha. O problema é que é muita gente. Então, em vez de ser tarifa zero, a gente não precisa aumentar a tarifa, mas melhorar o transporte. A pessoa conseguir pegar o ônibus no horário certo, conseguir sentar dentro do ônibus e fazer o trajeto de boa, é muito melhor, entendeu? Assim, só que a gente vai ter, se tiver tarifa zero, o transporte vai ficar ruim do mesmo jeito, né? Pode até piorar,
Porque como o Ronaldo falou, a gente precisa saber de onde vai tirar esse dinheiro. Então, assim, a gente pode não aumentar mais a tarifa, a gente pode melhorar o transporte de verdade. Do jeito que está, a gente não pode deixar. Muito bem, deputada Ronaldo, vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o último bloco do programa do Opinião Litoral de hoje. No próximo bloco vamos falar sobre as eleições. Afinal, estamos a 10 dias das eleições municipais, né, deste ano. 12 dias, né? No dia 6 de outubro teremos então eleições municipais para prefeito e para vereadores em todo o país. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos já com o Telejornal Opinião. Muito bem, estamos de volta com o Telejornal Opinião e agora vamos para o último bloco do programa desta terça-feira, 24 de setembro, e recebendo com muito prazer a deputada estadual Solange Freitas, do União Brasil, e o advogado Ronaldo Serápicos, nosso comentarista do Opinião. Muito bem, estamos há pouco mais de 10 dias, deputada, das eleições municipais, né, eleições aqui em toda a nossa região. Qual é a avaliação que a senhora faz como integrante do União Brasil, do provável desempenho do seu partido e do processo eleitoral na região metropolitana da Baixada? Eu vejo que nesses últimos 12 dias aí que faltam para as eleições é uma fase muito perigosa, porque para muitos candidatos vale tudo, só não vale perder. Então agora começam muitos ataques, muitos fake news, e a população precisa ficar atenta a isso. Então quando um lado vê que está perdendo, que o outro lado está sobressaindo, e aí começam os ataques. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu vejo um cenário em São Vicente, por exemplo, positivo para o Caio, né? Ele não tem um adversário que possa fazer com que vá para o segundo turno, né? Ele vai ganhar no primeiro turno com uma boa margem, né? Uma boa votação, né? Em Santos o cenário ainda está indeciso, né? Ainda podemos ter segundo turno, né? Poderia ter só o primeiro turno, mas podemos ter o segundo turno, e está bem acirrado, né? Porque a gente vê, infelizmente, a gente vê que tem um outro lado que fica falando mal da cidade e mostrando, às vezes, imagens e coisas que não é a verdade. Então, assim, isso é muito ruim para a população. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, às vezes, uma foto, uma imagem, não é a realidade da cidade. Sim. Então, quem anda em Santos sabe muito bem como é que está a cidade, né, os serviços como estão funcionando, e aí o outro lado, às vezes, usa uma imagem, uma foto, para você falar mal de toda a cidade. Isso é muito ruim. Não é esse processo que a gente quer. O que está bom pode ser melhorado. Sim. E não você falar mal do que já está funcionando. Então, o eleitor, nesses últimos dias, e os candidatos que fazem um serviço, que fazem um trabalho certo, tem que ter muito cuidado, porque tem muito ataque, muita fake news que vai rolar agora. A elevação da temperatura nessa reta final preocupa, Ronaldo? Olha, pelo cenário nacional ele preocupa, porque você começa a ver o caso de São Paulo aqui, que começa já a ter reflexos em outros lugares. A gente já sabe de agressões em candidatos em outros debates, em outros municípios importantes, em capitais. Então há sim uma chance do candidato no desespero, aquele que vê que está num momento ruim de pesquisa e tal, ele apelar e partir para uma campanha totalmente desleal e que possa gerar violência, de verdade. Nós não estamos mais falando de violência verbal, nós já estamos falando de violência física. Então, além da violência do crime organizado, do crime político, que essa é coisa realmente do bandido, você está tendo agora uma violência de pessoas que, teoricamente, não seriam bandidos, né, que são as pessoas que estão disputando o sistema eleitoral. Então, acho que preocupa, sim, tem que haver uma atenção das autoridades, da Justiça Eleitoral em especial, para conter qualquer abuso que possa acontecer agora. É um desafio também porque os abusos não são mais só aqueles que a gente via na rua, uma faixa no lugar proibido, sim, uma propaganda, né, um alto-falante na hora errada. Agora é uma irregularidade quase que invisível, ela está espalhada na rede social, ela está espalhada numa notícia que você a princípio não sabe que ela é mentirosa, que pode gerar uma repercussão. Então é um grande desafio. A Justiça Eleitoral vai ter que se modernizar e se equipar do ponto de vista estrutural. Antes você não precisava disso, a Justiça Eleitoral recebia a denúncia e julgava. Agora não, agora ela tem que descobrir
o que está sendo feito errado, o que é mais complicado, evidentemente que você vai continuar tendo investigação, vai continuar tendo os candidatos apresentando denúncias, mas eu acho que falta um pouco de estrutura hoje para a justiça eleitoral. Você não tem nem carreira hoje do juiz eleitoral, é um juiz que vem de uma outra vara, acumula funções, então talvez o Brasil tenha que caminhar no sentido de ter uma estrutura independente para a justiça eleitoral. E os candidatos, né, que a gente precisa agora, a partir de agora, cobrar do eleitor que cobre também do seu candidato essa postura de reta final adequada à necessidade de um pleito civilizado. Né? Mas muitas vezes, Ronaldo, eles usam o lado black. Eles usam outras pessoas, fakes, para atacar. Ah, não fui eu que ataquei. Né? Eles usam o lado black. Isso é o gabinete do ódio. É o gabinete do ódio que esteve na minha eleição. Né? O gabinete do ódio funcionou do outro lado, assim, horrores. E aí era um absurdo, era fake news um atrás do outro. Tanto que esses processos todos eu ganhei também. Sabe quando ganhei? 2 anos depois. Todos os processos eu ganhei 2 anos depois, por danos morais. O gabinete do ódio funcionou na minha campanha lá em 2020, fui muito atacada durante todo o processo eleitoral, todos os dias. Eles tinham mesmo, tanto no primeiro turno como no segundo turno, uma sala com pessoas só lá me atacando. E eu conheci depois essas pessoas que me atacaram, me contaram até os detalhes. Ficavam lá me atacando, fake news, ao lado black, funcionando. E aí, o que aconteceu? Nada com eles. Nada com eles. Ganhei os processos? Ganhei 5 mil, 2 mil, e aí? Pra quê? Valeu 2 anos depois. Valeu a pena. Valeu a pena! O agressor, ele ganha com isso. É absurdo. O candidato que encomenda uma coisa dessas, fala assim, olha, eu vou gastar 5 mil reais para prejudicar meu adversário, tá barato demais. Barato! Ele não perde nada. A justiça eleitoral precisa ver isso também. E a justiça, a polícia não consegue encontrar eles depois. Ficou lá, me atacaram a eleição inteirinha. Foram punidos como? Não foram. Solange, deixa eu entrar numa outra seara aqui com a licença do Francisco. É uma pergunta que nós estávamos discutindo uns dias atrás sobre a influência dos governadores nas eleições municipais. Tem se discutido muito, principalmente pela figura do governador Tarcísio, que um governador que eu acho assim, um pouco controverso do ponto de vista ideológico. Ele apoia o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, tem uma postura de direita, mas é muito aberto ao diálogo, tem ajudado prefeituras, tem ajudado cidades. Qual que é o peso hoje de um governador para uma candidatura para quem está disputando as eleições? Ele vem, participa, impulsiona, ganha votos? É necessário você ter um apoio do governador hoje para se destacar numa eleição municipal? Na verdade, eu acho assim que não seria controversa a postura do governador. Por que eu falo isso? Porque ele não precisa ser só de um lado ou de outro. Eu falo assim, por mim, eu quero que o governo do estado ande, eu quero que o governo federal ande, e só por causa disso eu vou ter uma postura, eu não tenho uma postura ideológica? Não, eu quero que funcione. Então, tudo que o governador faz de bom, eu estou lá para aprovar o projeto dele, para ser a favor dele. O que o governo federal faz de bom, eu também quero que seja, eu também quero estar junto. Eu não aprovo porque eu sou estado, mas eu também quero estar junto. Então, eu acho que o governador, ele tenta, lógico, intermediar, lógico, a postura dele é mais de direita, não é de esquerda, mas ele tenta intermediar. E, na verdade, o certo seria ele não interferir nas eleições, pela postura dele. Até porque ele vai ser muito atacado de um lado ou de outro. Eu, por exemplo, se eu estou de um lado de uma pessoa, eu sou atacada pelo outro lado. Mas assim, eu vou ter postura. Se eu hoje aqui, eu estou apoiando o Rogério Santos, eu apoio o Rogério Santos. Eu não me escondo como algumas pessoas. E eu tenho motivos para apoiar ele. Eu sei por que eu estou apoiando ele. E é pelo interesse da cidade de Santos, pelo interesse da população. Não é nenhum outro interesse. Mas eu sou criticada do outro lado. Por que eu não estou apoiando o outro lado? Mas eu sei porque eu não estou apoiando o outro lado e porque eu apoio o Rogério Santos. E eu não me escondo por causa disso. Então as pessoas também têm que ter postura. O governador, ele ficou numa saia justa em Santos. Por quê? Ele é do partido do Rogério Santos, ele gosta do prefeito, ele sempre elogiou tudo que o prefeito levou para ele apoiou. O projeto Palafitas foi uma proposta do prefeito que levou para o governador, abraçou a ideia, ele sempre elogia o prefeito, mas a outra candidata é a candidata do Bolsonaro, e aí ele fica numa saia justa. Então, aqui, o que ele decidiu fazer?
não fazer. Não é à toa que ele disse que, perguntado sobre isso, ele disse que ia entrar em bola dividida. Sim, entrar em bola dividida, porque ele faz um vídeo para um lado, aí o outro lado reclama. Então ele não entra em bola dividida, mas a gente sabe realmente qual é o olhar do governador. Por tudo que foi nesses anos, pelo que ele sempre falou do prefeito Rogério, por ele sempre abraçar as causas do prefeito, a gente sabe que ele gosta e aposta no prefeito, mas ele resolveu ficar... Oficialmente ele disse que não vai entrar em bola dividida. Não, e nem nos bastidores, eu estou falando pela postura dele, claro. Por isso que eu falo isso, entendeu? Pela postura dele nesse tempo todo e por acompanhar também. Agora, e na esteira dessa discussão colocada pelo Ronaldo, da influência, dos apoios e tal, os apoios do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro podem decidir uma eleição? Podem interferir bastante. Nas pesquisas mostram isso. Uma vez eu fiz uma pesquisa em São Vicente, e assim, para ver também a minha interferência no processo eleitoral. E em São Vicente, eu transfiro mais votos do que o próprio Bolsonaro, do que o próprio governador. A gente fez uma pesquisa para saber. Mas porque lá é diferente também, Sim. né? Lá eu disputei uma prefeitura, mas isso não vai decidir uma eleição. Porque as pessoas, o eleitor, ele não é bobo também. Ele começa a observar quem só se apropria de uma imagem para poder usar essa imagem para poder tentar ganhar uma eleição. Eu acho que o eleitor está mais esperto. Os mais radicais é que ainda votam numa pessoa só porque ela é apoiada, mas não é a maioria da população. Ronaldo, para encerrar, Ronaldo. Esse comentário do deputado foi perfeito, né? O eleitor está percebendo quem é o apoiador de última hora, né? Que chegou agora. Para mim, são dois mega eleitores, cabos eleitorais, né? O presidente da República e o ex-presidente, Bolsonaro e o Lula, nas suas respectivas esferas, mas o eleitor aprendeu a identificar o seguinte: quem é que tem realmente identidade com esse candidato? Então, por exemplo, o caso do Boulos em São Paulo. O Boulos tem uma identidade com o Lula, antiga, né? de admiração mútua e tal. O Nunes não tem com o Bolsonaro. Se tivesse, já estava eleito. Porque ele é o prefeito, ele tem a caneta, ele tem o governo, né? É muito difícil você lutar contra a reeleição, mas ele não conseguiu essa identidade com o ex-presidente, que é muito popular, né? E tanto é que tem até o Marçal hoje, por exemplo, tem muitos eleitores bolsonaristas. Então eu acho que isso acontece em todas as cidades, dadas as devidas proporções. Na Baixada Santista a mesma coisa. Então não adianta você virar um defensor do Lula de última hora, olha, vou me agarrar no Lula porque eu sou candidato. Você tem que ter uma história com o Lula. Mesma coisa com o Bolsonaro. Então acho que isso, mas que faz diferença, faz, viu, Francisco? São gigantes eleitorais. É verdade. Muito bem, Ronaldo. Solange, olha, chegamos ao final. Teríamos muito mais a conversar, a pauta é extensíssima, mas, enfim, temos limitações de tempo. Muito obrigado. Eu agradeço, viu? O convite foi muito bom, sempre muito bom estar conversando com você e feliz de estar conversando com o Ronaldo depois de tanto tempo. Obrigado, Ronaldo. Prazer tê-lo aqui no Opinião. Muito bem. E assim chegamos ao final desta edição do Opinião Litoral. Agradeço muito a presença dos candidatos, dos convidados, melhor dizendo, e também, mas principalmente, a atenção de você, meu caro telespectador, uma audiência qualificada. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião Litoral. Muito obrigado e até lá.